Neste exato momento, notícia urgentíssima, notícia gravíssima, notícia explosiva, acabou de ser confirmada direto de Brasília. Membro do governo Lula acaba de ser preso agora neste exato momento e o motivo da prisão, vocês vão ficar completamente chocados, gente, tá? Breaking news, notícia de última hora, plantão urgentíssimo. Membro do governo Lula acaba de ser preso. Essa notícia devastou a esquerda, o PT, agora, gente, tá? Isso acabou de acontecer há poucos instantes, essa notícia acabou de ser confirmada. E é claro que eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa informação nos mínimos detalhes a partir de agora, nesse boletim para todos vocês. E claro, gente, tá? Além dessa, eu vou trazer outras várias informações. Lula da Silva, gente, tá completamente desesperado e devastado também com uma notícia bombástica sobre o Lulinha. Lulinha, filho do Lula, gente. A revista Veja acabou de publicar uma bomba contra o Lulinha, que eu também vou trazer aqui nesse boletim para todos vocês, gente. Tudo isso e muito mais vai estar aqui. Gente, nesse vídeo aqui eu vou trazer uma pancada atrás da outra. E se eu fosse você, não perderia nem um segundo. Tem uma notícia devastadora envolvendo Alexandre de Moraes e Exército Brasileiro, comandante do Exército Brasileiro. Gente, é bombástico esse vídeo, do início até o fim. Não percam nem um segundo. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, explode, compartilha. Gente, esse vídeo aqui merece o joinha de vocês. Deixa o joinha, deixa o like. Sempre quando vocês abrirem um vídeo meu, Fabiana Cardoso, já entra deixando o like, deixando o joinha, que dá uma força tremenda para o nosso canal. A própria plataforma entende que o conteúdo é importante, que tem outras pessoas que querem ter acesso a essas informações. Então, distribui para as outras pessoas. Então, ó, deixa o like, deixa o joinha de vocês e vamos que vamos, porque muita coisa acabou de acontecer que eu vou atualizar a todos vocês. Notícia que gerou pânico e desespero no Lula é essa que o Alexandre Garcia acabou de revelar, gente, tá? Mais uma bomba acaba de explodir no colo de Lula da Silva. Olha a cara do desespero do Lula. Ele tem todo motivo do mundo para estar desesperado. Segundo o Alexandre Garcia, Flávio Bolsonaro avança e Nordeste já não é território garantido para Lula da Silva. Ou seja, a única região que é o reduto do Lula, onde o Lula reina há muitos e muitos anos, parece que também abandonou o Lula, para desespero do petista. Gente, o Lula realmente está ferrado e lascado. Agora, até em Alagoas, aparece pesquisa em que Flávio Bolsonaro está à frente de Lula do PT. Digo, até em Alagoas, porque a força de Lula é no Nordeste, ou seja, acho que era no Nordeste, né? Para a eleição deste ano, a estratégia de Flávio contra Tarcísio de... A estratégia de Flávio conta com Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição para governador de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. E além disso, ele também deve fazer um acordo com Romeu Zema, tá? Existe a vontade de tê-lo como vice. Aí, gente, Romeu Zema, vice de Flávio, aí, gente, o Lula já pode pegar a faixa e colocar na cabeça do Flávio Bolsonaro. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. E a parceria poderia compensar a preferência a Lula no Nordeste. Mas parece que Flávio está investindo muito no Nordeste. Não acreditava que houvesse a transferência de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro para o filho. Mas, pelo jeito, está havendo mesmo. Até com uma certa vantagem para Flávio, considerando a última eleição que teve uma pequena diferença para Lula. Ou seja, até o jornalista Alexandre Garcia, gente, ele tinha aquela preocupação. Será que o Bolsonaro vai conseguir transferir os seus votos para o Flávio? Ele não só conseguiu, surpreendeu o jornalista, tá aqui, o Alexandre Garcia, surpreendeu o Alexandre Garcia, porque até ele estava com dúvidas, mas surpreendeu. Porque além de conquistar os votos do pai, ele está conquistando até os votos dos nordestinos, que normalmente tudo votava em Lula da Silva. Gente, o Lula deve estar
devastado com essa notícia. O Lula deve estar devastado. Outra informação, gente, eu tive acesso a esse vídeo aqui, vim correndo trazer para vocês. O Lula, gente, ele tá revoltado com os ministros do STF. Principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Lula, derrotado e revoltado, xinga quem articulou derrota de Messias no STF. E segundo a imprensa, quem do STF que articulou a derrota do Messias? Segundo a imprensa, é Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Segundo a imprensa, não é eu que estou falando, tá? Segundo a imprensa, quem articulou a derrota do Messias do Lula foi Davi Alcolumbre, Alexandre de Moraes e até o Flávio Dino, que tem as suas rusgas, né, com o Messias do Lula. Os três articularam. E lá dentro do STF é o quê? Flávio Dino e Alexandre de Moraes. E vejam só o que o Lula teve coragem. Na verdade, ele xingou Alexandre de Moraes, porque se ele está revoltado por causa da articulação contra o Messias, quem foi que articulou, segundo a imprensa, foi Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Então, o Lula xingou os dois ministros, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Tá aqui, gente, tá no Metrópolis, vejam só. O Lula foi aconselhado a adiar a indicação do Jorge Messias ao STF e ele xingou quem fez essa proposta para ele. A gente vai ler juntos a matéria da Andresa Matais. Após a derrota do Messias, o Lula cobrou a atuação dos aliados e foi orientado a adiar a escolha para o Supremo. Adiar, na verdade, a próxima indicação, né? Foi depois disso tudo que aconteceu. Olha só, o presidente Lula tem sido aconselhado a aguardar a temperatura política diminuir antes de enviar um novo nome para o Supremo. Se ele vai seguir o conselho, ninguém arrisca dizer. Em conversas com ministros do Judiciário, na última semana, depois de tudo que aconteceu, Lula xingou quem mais articulou para derrubar a indicação do Jorge Messias. O presidente está convencido de que a articulação não partiu apenas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a sua irritação se estende a todos que assistiram ao desfecho sem reagir. Gente, tá? Lula da Silva, desesperado, xingou de filho da... Eu não posso nem terminar de falar aqui, né, gente, tá? Quem articulou contra o Messias dele, né, a ir para o STF. O Lula ficou muito magoado com isso. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acompanho política há muitos anos, tá? E há muitos anos eu não via o Lula tão magoado com o desfecho do Congresso Nacional e agora com a participação do Judiciário, então. Ou seja, o Lula ficou magoado porque houve uma articulação do Congresso e do Judiciário, do Legislativo e do Judiciário, para derrubar o indicado do Lula. Eu acho que é isso que pesou, é isso que deixou o Lula tão magoado, porque para o Lula chegar no extremo de xingar de filho da P, de filho da Pu, é porque o homem tá furioso, gente, tá? No mínimo. E parece que tem vingança aí a caminho, tá? Que eu vou trazer aqui essa informação aqui para todos vocês. Vamos lá, gente, tem mais informação para trazer daqui a pouco, gente, tá? Integrante de dentro do governo Lula acaba de ser preso, gente, tá? Foi pra cadeia. E o motivo, gente, vocês vão ficar completamente estarrecidos. Mas antes, tá vindo pesquisa, tá aqui na Veja. Avanço sobre o Lulinha. Primeiro aqui sobre o Lulinha. Gente do céu, notícia que tá deixando o Lula desesperado, iminência de prisão. O Lula tá com medo de Lulinha ser preso, gente, tá? Avanço de investigação sobre Lulinha vira novo risco eleitoral para Lula, diz cientista político. Ou seja, o Lula só pensa no poder, o Lula só pensa em eleição, o Lula só pensa em voto. E agora essa questão do Flávio Bolsonaro, que tá querendo, né, utilizar o Lulinha para atingir o pai, tá deixando o Lula desesperado. E parece que sim. O Flávio Bolsonaro vai usar o Lulinha, que está envolvido em escândalo de corrupção, de roubalheira, para atingir
o papai que está aí tentando se perpetuar no poder. O avanço das investigações envolvendo Lulinha abriu um novo flanco de preocupação para o governo Lula e pode ter impacto direto na disputa presidencial. Em análise no programa Ponto de Vista, o cientista político Rafael Cortez afirmou que o caso reúne elementos que podem ganhar força no debate público e influenciar a percepção do eleitorado, tá? Segundo ele, em um cenário de desaprovação já elevada, né, do Lula, episódios desse tipo tendem a ampliar a vulnerabilidade política do Lula. Ou seja, a cada vez que o Flávio Bolsonaro tocar no nome do Lulinha, tipo assim, ó, o pai do Lulinha, olha, hoje eu fiquei sabendo que o pai do Lulinha tomou uma decisão assim, então cada vez que o Flávio Bolsonaro tocar no Lula, se referindo ao pai do Lulinha, gera pânico e desespero no Lula, porque isso só desgasta a imagem do Lulão. Então, tá aqui, gente, tá? Porque a investigação... Por que a investigação preocupa o governo, tá? Marcela Raal, apresentadora do programa, destacou que as apurações da Polícia Federal avançaram nas últimas semanas e já provocaram reação no Planalto, ou seja, lá na casa do Lula. Segundo nota publicada na coluna Radar, movimentos do governo Lula para proteger o Lulinha não interromperam o andamento das investigações que seguem em curso. Essa semana, a própria revista Veja noticiou, gente, tá? Que o Lula ligou o modo desespero. Ele está em estado de alerta, porque ele descobriu, possivelmente, o Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, deve ter tido acesso a essa informação. Olha, ele pode ter chegado no Lula, isso aqui, gente, é só uma análise, é só uma opinião. Ele pode ter chegado no Lula e falar, olha, as investigações contra o Lulinha tá a todo vapor, tá avançando e pode surgir aí coisas que pode prejudicar você na campanha. Então, eles ligaram o modo desespero. E agora vamos falar sobre campanha, tá aqui, gente, tá? Lula versus Flávio, nova pesquisa real Big Data mostra disputa após derrotas do presidente. A gente tem uma informação de bastidor, gente, tá? A gente conversa com alguns parlamentares, a gente tem ali alguns contatinhos. E eu consegui a informação, gente, tá? Eu descobri que o Lula tá muito ansioso para ver as pesquisas dessa semana, depois das derrotas que ele sofreu no Congresso Nacional. A derrota do Bessias e a derrota do veto do PL da dosimetria. O Lula está extremamente preocupado com essas novas pesquisas dessa semana, porque ele vai ter um termômetro. Será que essas derrotas me prejudicaram? Será que agora, nessas novas pesquisas, o Flávio vai subir ainda mais do que ele já vinha subindo? Será que eu vou ficar estagnado? Será que eu vou cair ainda mais? Ou será que não vai me prejudicar em nada? Então o Lula, gente, está completamente ansioso, desesperado pelas novas pesquisas dessa semana. Ele está o tempo todo ali nos seus assessores. E aí, saiu alguma pesquisa? Saiu alguma pesquisa? Saiu, me avisa que eu quero ver como é que eu tô aí depois das derrotas. Então, o Lula está extremamente preocupado com as novas pesquisas depois das duas derrotas que ele acabou de sofrer, que foram impostas pela oposição ao seu governo, à sua escolha no STF e ao seu veto do PL da dosimetria. O Lula tá... Acho que o Lula não vai nem conseguir dormir essa noite, porque tem informação aqui de que amanhã vai sair duas pesquisas. Amanhã sai duas pesquisas. E o Lula deve estar dormindo aí às custas de remédio, né, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Agora, a notícia que acabou de ser confirmada, gente, eu vim correndo trazer isso aqui pra vocês. Meu Deus, a situação que já tava ruim pro Lula acabou de piorar, gente, 1 zilhão de vezes mais. Essa aqui é a notícia que é pra colocar o último prego no caixão do Lula nas intenções de continuar no poder. Exclusivo, secretário do governo Lula. Secretário do governo Lula foi preso em Alagoas por agressão à mulher. E olha o motivo da prisão, gente. Isso aqui, gente, tá? É uma bomba que acabou de cair no colo do Lula. E a gente tem informação de bastidor que o Lula, a gente ficou desesperado que essa notícia respingue em cima dele.
Gente, o Lulinha está sendo investigado pela Polícia Federal. É escândalo do Banco Master, escândalo do INSS. Né? Teve ministro dos direitos humanos acusado de abuso, abusar das mulheres lá, que teve que ser descartado, teve que ser demitido. E agora, mais um membro do governo Lula envolvido em escândalo de agressão e abuso. Gente, meu Deus, o Lula realmente tá ferrado, tá ferrado. É esse que está aqui na sua tela. O jornal aqui diz o seguinte, gente, tá? Um passeio romântico com cenário paradisíaco terminou em caso de polícia em Alagoas. Secretário de Polícias Públicas e Desenvolvimento Regional do Ministério do Desenvolvimento Regional, Daniel Alex Fortunato, foi preso em flagrante por violência doméstica cometida contra sua companheira no momento em que o casal passava uma temporada no resort Japaratinga, em cidade de mesmo nome do litoral norte alagoano. Gente, meu Deus do céu, eu tô chocada com isso aqui. Durante a discussão, o secretário desferiu. Gente, eu não posso nem continuar lendo isso aqui. Isso aqui é uma tragédia sem precedente, gente, tá? Ele agrediu a mulher. Não contente, passou a ameaçá-la, inclusive de morte. Meu Deus do céu. Caso ela chamasse a polícia, ele ameaçou ela de morte, caso ela chamasse a polícia. Disse, segundo o relato, que a mataria logo após saísse da prisão. Então ele está ameaçando. Então, ó, depois que eu sair da prisão, eu vou acabar com a sua vida. Meu Deus. Agora, ex-companheira de Fortunato, membro do governo Lula, ligou para a recepção da hospedaria, que acionou a polícia. 2 policiais militares chegaram ao local às 18 horas e encaminharam a vítima ao hospital. O secretário foi preso em flagrante, tendo passado a noite no presídio de segurança média Cirurgião Durval de Oliveira e Silva, né, que pertence ao complexo penitenciário de Maceió. Gente, está aqui. Notícia que acaba de ser confirmada. Gente, membro do governo Lula foi preso por agressão à mulher, gente, tá? É esse tipo de gente. É esse tipo de gente que o Lula coloca para tomar conta do nosso país. É uma tragédia, né, gente? Lula definitivamente é uma tragédia. Vai ter dedo podre para escolher as pessoas que vai tomar conta, né, gente, tá? Paulo Figueiredo, gente, tá? Desespero no STF, gente, tá? Pagamentos do Exército são revelados. Pagamentos do Exército são revelados. Moraes e generais desesperados. Por quê? Alexandre de Moraes e generais estão desesperados. Gente, recentemente saiu na imprensa que aconteceu uma reunião entre Alexandre de Moraes e uma pessoa do alto comando do Exército Brasileiro. Vocês se lembram dessa notícia? Se vocês acompanham os vídeos que eu posto aqui no canal, já tá sabendo do que aconteceu. Mas o Paulo Figueiredo vai rememorar vocês e vai explicar a bomba que acabou de explodir agora, neste exato momento, que envolve Alexandre de Moraes e um representante do alto escalão do Exército Brasileiro. Vocês vão entender, teve reunião que foi revelada aí há pouco tempo. Assistam do início até o fim, vejam só. Uma risada no nosso chat. Vocês lembram, por exemplo, eu lembro, do comandante do Exército, general Tomás Prajola, que tinha encontros frequentes com Alexandre de Moraes? Vocês lembram disso, não? Ah, que delícia! Eu já falei aqui longamente sobre o quão perverso é o sistema de promoção ao generalato das Forças Armadas. Isso é algo que precisa ser revisto e, se Deus quiser, vai ser revisto no governo Flávio Bolsonaro. Aproveitar que agora os militares estão de joelho, estão fracos, eles vão gritar e ninguém vai ouvir. O alto comando do Exército hoje é um lixo de burocratas carreiristas, muitas vezes corruptos. Eu denunciei isso no final de 2022, dei nome aos bois naquela Constituição. E o que aconteceu? Um foi nomeado comandante do Exército, o outro foi para a Polpex, receber salário
de centenas de milhares de reais, o outro foi ser não sei o quê, o outro foi para a Espanha. E muita gente ficou chateada comigo, porque eu dizia que o caminho não era aquele, que o caminho não era as Forças Armadas, que não adiantava. Mas eu acho que hoje ninguém mais, em sã consciência, pediria socorro às Forças Armadas. De vez em quando tem um distraído, doido. Outro dia, estou tomando um café da manhã, não doido não, é um senhor até muito bonzinho, veio me perguntar, Paulo, e as Forças Armadas? Eu falo, filho, Forças Armadas a essa altura, 2026. Eu espero que as notícias como essa que saíram nos últimos dias, mostrem o tamanho do buraco e o quão certo eu estava em falar o que eu disse sobre o alto comando. Vejam, eu estou me referindo à reportagem da Folha de São Paulo, assinada pelos Vinícius Sassini e pela Thaís Oliveira, cujo título é Exército credenciou o Master para empréstimos consignados e repassou 39 milhões ao banco em um ano. O Exército credenciou, está aqui a reportagem, o Exército credenciou o Banco Master para operações de empréstimos consignados a militares da ativa e da reserva e em pouco mais de um ano, repassou 39 milhões à instituição que pertencia a Daniel Vorcado. O valor é referente aos descontos nos contra-cheques ocorridos em razão do crédito concedido pelo banco. Na menção às transferências de recursos feitas pelo Exército ao Master, entre agosto de 2024 e outubro de 2025, o relatório aponta duas possibilidades de irregularidades por parte do banco no que diz respeito ao destino do dinheiro, o que justificou o alerta e o registro do caso no RIF. Uma delas é o recebimento dos repasses com débito imediato dos valores pelo Master, o que pode indicar transações suspeitas e burla do destino do dinheiro. A outra é a concentração dos recursos que foram enviados para uma mesma titularidade pelo Banco de Vorcado, conforme o relatório do COAF. No segundo caso, esse tipo de movimentação dificulta a identificação de outros beneficiários segundo o RIF. Conforme o portal de transparência, presta atenção nisso, o Master recebeu do Exército, como contrapartida aos empréstimos consignados a militares, 36,1 milhões de reais em 2023, 37,6 milhões em 2024 e 23 milhões em 2025. Então não foram 30 e poucos milhões, foi 30 e pouco, mais 37, mais 23. Faz a conta aí, dá uns 100 milhões. O RIF menciona a existência de contrato similar com a aeronáutica, mas não descreve os valores das transações financeiras entre a Força e o Banco do Vorcado. A Folha questionou a aeronáutica sobre os valores movimentados, mas a Força não forneceu essa informação. Claro, filho feio, sempre digo, não tem pai. E agora todo mundo que teve envolvimento com o Banco Master vai fazer de conta que estava tudo certo. E você pode acreditar ou não que é muita coincidência. Vocês lembram, por exemplo, eu lembro, do comandante do Exército, o general Tomás Prajola, que tinha encontros frequentes com Alexandre de Moraes? Vocês lembram disso, não? Sim, o mesmo Alexandre de Moraes que por sua... Cadê? Não está a reportagem da Bela Megali para botar na tela? Ah, tá. Aí, sou eu que estou dizendo, não, desses encontros frequentes. As frequentes conversas entre Moraes e o comandante do Exército. É o mesmo Alexandre de Moraes, esse que tinha encontros frequentes com o Daniel Vorcado, inclusive na casa dele. Alexandre é engraçado, né? Ele frequenta a casa do comandante do Exército, frequenta a casa do Vorcado, e aí o comandante do Exército faz contrato com o Vorcado, e a mulher do Alexandre faz contrato também com o Vorcado, mas recebendo dinheiro. Tem PowerPoint? Vou pedir para o André Sadia um PowerPoint. Vai ver esse credenciamento aí, que rendeu uns 100 milhões de reais, é coincidência, né, pelo general Frajola. Mas é por essas coisas que eu digo que eu quero ser ministro da Defesa. Né? Eu não voltaria ao Brasil para fazer parte do governo Flávio, já falei isso. Não tenho interesse de retornar ao Brasil para morar no Brasil. Nada contra o governo Flávio, acho que vai ser composto de gente maravilhosa. Só que eu não tenho interesse em voltar a viver no Brasil. Tenho interesse em visitar no Brasil, não vou voltar a viver, não. Mas eu já disse e pedi ao Flávio várias vezes, ele está ciente da minha demanda, de ser ministro da Defesa por 15 dias. Eu já quero ser ministro da Defesa do dia 5 ou dia 20. Só para acertar uma coisa aí, rapidinho. Rapidinho. Aliás, se vocês concordam, quando encontrarem, falem para o Flávio. Flávio, queremos Paulo Figueiredo, ministro da Defesa. Eu vou iniciar essa campanha aqui. Por quê? Porque responsabilização é que faz as instituições funcionarem. Por isso que eu digo, é muito bom que o alto comando tenha medo. É bom. Eu falo aqui alto comando, tá? Só para deixar claro que os generais morrem de medo do governo Flávio. Mas os coronéis para baixo vão adorar a bagunça que a gente vai fazer. Imagina o que não pode ser feito, o que não pode ser descoberto. Então eu acho sim que
os comandantes, o alto comando estejam preocupados mesmo, estejam preocupados. Estejam, principalmente sobre a ministra da Defesa. Vamos ver se... Agora que a gente já sabe que vocês são os frouxos, agora a gente vai deitar e rolar em cima de vocês. Agora é deitar e rolar. Engraçado, gente. O Paulo Figueiredo, mais uma vez, utilizou a palavra frouxo, né? Para se portar ao alto comando do Exército. Se vocês acompanham todos os vídeos que eu posto aqui nesse canal, recentemente, o Gilvan Federal, o deputado federal Gilvan Federal, também partiu para cima do comandante do Exército, o general Paiva, também utilizando essa palavra frouxo. E além disso, o Silas Malafaia, naquela manifestação, chamou o alto comando do Exército de frouxos, por ter deixado o STF prender, né, generais de 4 estrelas, Braga Neto, por exemplo. Então, assim, gente, tá? Silas Malafaia, o deputado Gilvan Federal e o Paulo Figueiredo, os 3, chamando, gente, tá? O alto comando do Exército Brasileiro de frouxos. Será que estão perdendo a credibilidade? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E Paulo Figueiredo expôs aqui o ministro Alexandre de Moraes, junto com a jornalista, né, do jornal O Globo, que expôs as conversas frequentes do ministro Alexandre de Moraes com o comandante do Exército, né, o general Tomás Paiva, gente, tá? Eu acho que essa matéria do jornal O Globo, que o Paulo Figueiredo expôs aqui, não deve... Na verdade, essa matéria do jornal O Globo, expondo aí as conversas entre Alexandre de Moraes e o general Tomás Paiva, deve ter deixado eles bastante furiosos, gente, tá? Será que eles ficaram furiosos? Coloca aqui embaixo aí a opinião de vocês. E agora, gente, acabou de sair aqui na imprensa, jornalista da Globo News, tá aqui, admite, gente, jornalista da Globo News admite, Flávio Bolsonaro será o próximo presidente do Brasil. Isso aqui, gente, o Lula deve estar tendo um infarto fulminante agora neste momento, porque dentro da Globo, onde o Lula jorra milhões e milhões e milhões do nosso dinheiro, jornalista admitindo que é o Flávio Bolsonaro que vai ser o próximo presidente do Brasil. O Lula deve estar desesperado aqui com esse comentário da jornalista. Vocês vão entender o motivo. Assistam. Vem acompanhando como foi todo mundo se acomodando em torno dessa solução. E agora, né, só para encerrar aqui minha fala, considerando que o Flávio Bolsonaro está com chances reais, segundo as pesquisas, de ganhar a eleição, está todo mundo querendo acomodar. Uma das coisas que a gente não falou ainda, que eu acho importante colocar, é que todo esse movimento do Alcolumbre para favorecer as pautas bolsonaristas tem a ver com isso, sim. Ele está querendo se vingar do governo, ele tem suas razões pessoais, mas ele é muito safo. Ele sabe exatamente onde ele está botando o pé, em qual canoa ele está botando o pé. Ele já fez a conta eleitoral e está olhando para 2027. Ele quer se reeleger presidente do Senado, precisa entregar alguma coisa para poder levar o que ele está querendo. Final, mas isso vem vindo e a gente vem... Ai, gente, a leitura da Malu Gaspar sobre os planos do Davi Alcolumbre, que, segundo a imprensa, está se aliando a Flávio Bolsonaro, né? É o Davi Alcolumbre visionário, né, gente, tá? Tá descolando do Lula, tá abandonando o barco do Lula, porque sabe que o Lula vai ser descartado, igual um lixo da política brasileira. Então, segundo a Malu Gaspar, lideranças políticas estão percebendo que o Davi Alcolumbre está se aliando a Flávio Bolsonaro, porque Davi Alcolumbre sabe que o futuro presidente do Brasil será Flávio Bolsonaro. E aí, gente, vocês concordam com essa análise da Malu Gaspar de que o Davi Alcolumbre está se aliando a Flávio Bolsonaro, está começando a colar no Flávio Bolsonaro, a descartar o Lula, ou seja, abandonar o Lula, sair do barco, deixar o Lula afundando sozinho, porque no subconsciente do Davi Alcolumbre, futuramente o Flávio Bolsonaro pode apoiar ele a continuar sendo
presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado Federal. Só na cabeça maluca do Davi Alcolumbre para ele pensar uma aberração dessa. Vocês acham que existe, gente? Vocês aí que estão do outro lado da MST, vocês acham que existe alguma possibilidade, algum resquício de chance do Flávio Bolsonaro apoiar Davi Alcolumbre na presidência do Senado quando ele for presidente do Brasil? Vocês acham que existe alguma chance de o Flávio Bolsonaro, gente, tá? Trair o Rogério Marinho, que o Rogério Marinho, gente, tá lutando com o Flávio Bolsonaro. É um articulador de campanha. O Rogério Marinho, gente, pra vocês terem noção, ele desistiu de concorrer, tá, ao governo do estado dele para ajudar o Flávio Bolsonaro, porque sabe que Flávio Bolsonaro vai vencer a eleição. Então, possivelmente, pode ter tido um acordo entre Flávio e Rogério Marinho. Rogério Marinho, desiste lá do governo do seu estado, luta junto comigo, porque se eu for presidente, eu vou te apoiar e você vai ser o novo presidente do Congresso Nacional. A gente vai varrer o Davi Alcolumbre. Aí agora, a cabeça do Davi Alcolumbre, não, eu vou descolar do Lula, vou colar no Flávio Bolsonaro, porque vai que o Flávio Bolsonaro me apoia para continuar na presidência do Senado. Gente, eu aviso ou vocês avisam o Davi Alcolumbre? Meu Deus do céu, o cara realmente é doente. Só pode, porque não tem outra explicação. Essa é uma gana pelo poder que é simplesmente, assim, inexplicável, né? Tá no poder, quer continuar no poder, e é assim.